poxa, o cabelo, na verdade, quem provocou foi o cabelo, não foi nele. É um assunto que eu me preocupo bastante, venho tentando. é, sempre que eu posso falar alguma coisa com as pessoas, e isso aí tudo que ele falou, pura verdade. Tanto é que recentemente, não faz muito tempo, alguns anos aí, a gente teve o meltdown, que foi o problema dos hyperthreading acessando memória compartilhada, a aplicação acabando tendo acesso por causa de uma feature de processador, né? E quando a gente fala em binário, a gente fala tudo isso que está sendo executado, né? Está sendo executado ali realmente mandando instruções para o processador, né? A gente vai falar um pouquinho. Eu vou tentar passar um pouco aqui um one-on-one aqui, né? Sobre como eu vejo isso hoje, como eu vejo a evolução das coisas nos sistemas operacionais. E eu vou tentar também, que eu acho que a gente, muitas vezes, como desenvolvedor, acaba deixando passar, que é simplesmente fazer um sistema que roda bem testado, eficiente. Mas tem muita coisa por baixo disso, tem muita coisa para provocar, para mostrar, para tentar também instigar vocês a estudar sobre o assunto, que é muito interessante. Vamos lá. Por que binários Linux? Como eu já falei ali no tema da palestra, poxa, hoje Linux, querendo ou não, é o que mais é rodado também no meio comercial, quando a gente fala de aplicações comerciais. Hoje a gente tem muita coisa as a service, e quando a gente fala de colocar as coisas para rodar na nuvem, a forma mais barata e eficiente é colocar no container Linux ou numa instância Linux, uma instância virtualizada Linux também, que é muito mais barato. E própria Microsoft, muita coisa, o .NET Core trouxe o mundo C Sharp para o Linux. Tudo hoje roda no Linux, ou melhor, tudo não, mas o jeito que isso cresceu e tomou conta do mercado é notório. Todo mundo sabe que hoje as aplicações comerciais, a maioria roda em cima de Linux, principalmente quando a gente fala de escalar e colocar na nuvem, né? Vamos entender um pouquinho sobre o ELF, que é o formato, é o padrão, um standard de binários, na verdade, de como o sistema operacional e os toolchains que a gente tem, que faz o link, faz a compilação dos nossos códigos fontes. No caso dos sistemas Unix, é um padrão que o Linux não vou dizer que ele segue, porque todos os outros sistemas operacionais Unix-like, assim, eles têm a sua. Eles dão uma alteradinha aqui e ali, mas o padrão é o mesmo, a ideia é a mesma. Então, entender um pouquinho sobre isso ajuda a gente entender como as coisas acontecem no ambiente Unix, no ambiente Linux, quando a gente vai executar algum binário. E vou falar um pouco de exploração de binário. Vou tentar dar aqui realmente aquele one-on-one. Peço desculpa porque eu acabei correndo aqui, não consegui montar todos os materiais que eu queria, mas vou tentar pincelar e mostrar para vocês tudo aquilo que eu vejo em cima desse tema. Bom, vamos lá. Eu para começar, eu estou rodando no Mac, para quem está vendo, que é o computador que eu utilizo no meu dia a dia. Mas muito por causa de trabalho. E eu fiz aqui. Bom, por quê? Então, eu acho que a gente já começa a mostrar porque que a palestra realmente ela é verdadeira, né? Porque eu trabalho no Mac, mas eu faço muito Dockerfile para rodar em container Linux, que no Mac acaba sendo virtualizado numa instância Linux. Então, eu vou pegar aqui um Dockerfile que eu montei aqui para essa apresentação. Tá ruim de ler, Cabelo? Só me dá uma. Tá bom para a leitura do código? Não, tá bom. Musicalmente? Tá bom? Tá Beleza. bom. Então aqui eu tô criando um Dockerfile de um Debian, né? Vou baixar o Docker Hub, o Debian Latest. Dei um apt-get update aqui, montei aqui esse container com build essential, que é o que a gente vai precisar, BSD main utils, que eu vou mostrar um pouquinho do binário gerado, né, de um programa que a gente vai escrever, execstack, a gente vai falar um pouco dele, o GDB
e algumas ferramentinhas aí. E vou entrar no bash aqui normal. Já compilei esse container. Aqui eu dei um docker build. Coloquei a tag, o nome do diretório aqui, que é o Beansploit 101, que eu gerei. E eu vou executar ele aqui. Vou montar esse meu diretório aqui, só para mostrar para vocês. Eu coloquei algumas coisinhas aqui para poder apresentar. Então tem o meu Dockerfile, tem uns programas aqui que eu já compilei, vou até apagá-los aqui. E um Stack Protector aqui, que eu compilei isso aqui até de uma outra palestra que eu fiz recentemente, o ano passado, na Latinoware. Na verdade, ele é um pedaço dela, eu trouxe para cá, que eu falava sobre o OpenBSD. E agora eu vou colocar aqui para a gente, eu vou executar essa imagem que eu gerei. E a gente vai rodar tudo lá dentro do Linux, né? Mesmo que eu estou usando o Mac, o mundo roda Linux. Mesmo eu sendo apaixonado por OpenBSD, o mundo roda Linux. Exato. Vamos lá. Aqui, então, eu tenho esse hello.c. Vou até abrir aqui, desculpa, gente. Esse arquivo está aqui. Só fiz um printf, hello, ASP São Paulo, return 0. Só para a gente compilar aqui, gerar primeiro um object, né, um elf. Se eu ver o tipo do arquivo do hello.c, é um arquivo texto, ASCII, normal. Mas quando eu passo pelo compilador, eu vou gerar aqui que é um elf que não é pronto para ser executável ainda, onde ele só tem as partes de realocação dele, onde eu posso gerar vários objetos. Aqui eu estou falando do compilador C, estou falando do que a gente chama de toolchains, né? Então essa primeira parte aqui é o compilador, onde ele vai passar o pré-compilador, vai pegar todas as minhas definitions ali, e aí ele vai pegar minhas funções, vai colocar elas em tabelas e vai conseguir realocar essas partes de executáveis e tabelas de coisas estáticas, tudo dentro de um padrão que a gente conhece como ELF, no caso dos sistemas Unix. Então eu vou pegar aqui o meu hello.c e vou compilar ele. E a gente vê que ele gerou esse object aqui, hello.o. Tem uma ferramenta que eu coloquei aqui para a gente olhar, que é o readelf. E a gente consegue olhar um pouquinho do elf. Aqui na minha apresentação, eu coloquei o que a gente vai entender um pouco do elf, que são os headers, as sections, os relocations e os program headers. Vamos rapidinho dar uma olhada nele. Eu vou primeiro passar o file aqui nele também, para a gente ver o que é esse hello.o. O file é um programa de linha de comando que ele lê vários padrões de arquivo e tenta identificar aquele arquivo, o que ele é. Então não interessa a extensão, não tem nada. Ele olha para dentro do arquivo e tenta identificar qual que é o tipo daquele arquivo. Eu posso renomear esse cara para txt, que ele vai olhar e falar, pô, esse cara não é um txt. Hello.o, hello.txt. Esse cara ainda é um elf, tá vendo? Então ele realmente olha para dentro, ele não olha para a extensão, ele olha para... Ele analisa realmente o conteúdo do arquivo e nos mostra o que tem ali dentro. Eu vou usar aqui para ver primeiro os headers, certo? Nosso hello.o. Aí a gente vem aqui, vê que ele tem um magic number, que é o que identifica ele como elf, que aqui ele está escrito elf. Se a gente pegar com o xdump, eu vou pegar os primeiros 16 caracteres dele, a gente pode ver que ele tem esse padrão. Ele começa com esse padrão sinalizando que é um elf. A gente pode ver isso lá nos .h, todas essas... cada um desses elementos que ele joga para dentro desse padrão quando ele gera. Quando o toolchain, o compilador, no caso do toolchain aqui, ele acaba gerando o nosso objeto. E aqui ele fala a classe dele, elf64, complemento de 2, little endian, que aí já está falando como que ele faz para um int de 64 aqui, do padrão AMD64, que é essa nossa arquitetura aqui, ó.
O padrão dele é AMD64, que foi quem inventou essa arquitetura, foi a AMD. Desculpa, cabelo. Putz, não podia ter falado isso, né? Que é isso, Valtinho? Bom, aí o Little Endian aqui é, significa que é o jeito como ele armazena, onde que está a parte, como ele usa mais de um byte para guardar uma informação de binário, aí ele fala onde está a parte mais significativa do número. Então significa, se ele fosse o Big End, significa que esse 45 estaria atrás do 7F, só isso. Não sei se ficou claro, mas é só a forma de o lado. Você lê da direita para a esquerda, da esquerda para a direita o seu número de 64 bits. Todo mundo sabendo que no arquivo o que a gente consegue fazer mais fácil é gravar um byte. A gente não consegue gravar um bit sozinho, mas um byte inteiro é o mínimo que a gente consegue gravar. Bom, e aqui a gente vê o tipo dele, que esse cara é um relocatable file. Ou seja, ele não está pronto para ser um binário, ele só é aquilo que eu falei, que ele indexou as funções, indexou no caso a função main ali, e ele consegue ver o que partes da memória, isso a gente vai ver um pouco mais aqui. Vou mandar o readelf trazer tudo para a gente do hello.o. Eu vou trazer com o LES aqui, por isso que eu instalei o LES ali, que é para a gente conseguir olhar um pouco melhor. Logo após essa parte aqui, que vem essas flags, que fala exatamente o que é o nosso binário, ele vem com esses section headers aqui. Que é justamente, você vê que é uma coisa interessante, o entry point headers aqui dele está vazio, porque esse cara não é um executável. Ele não é um programa que começa a executar de algum lugar ainda. Ele é apenas um relocatable file. Aí olhando um pouquinho para os section headers aqui, a gente consegue ver essas seções aqui, que é onde começa a gravar coisas que são textos, dados, tá vendo? Read only data, comments, não quer dizer que é comentário do teu programa, mas qualquer coisa, alguma informação que ele poderia colocar ali como se fosse um comentário do binário, não quer dizer que é o comentário que você escreveu no seu ponto C. E várias outras informações que, assim, tem muita coisa para ver aqui. Eu estou tentando só dar uma dissecada rápida nele para a gente entender que ele existe, que ele come, onde habita. E aqui, mais ou menos, no relocation, que é onde a coisa de fato acontece, que são as partes da memória onde ele vai escrever para poder executar, para o processador executar alguma coisa. Então, a partir do offset 12, ele vai escrever uma informação para poder executar alguma coisa. No nosso, a gente vê aqui, que o nosso printf lá na nossa libc aqui dentro desse Debian, faz muito tempo que eu não leio Elf Linux. As últimas vezes que eu lia mais os do OpenBSD, desculpa, galera, mas tamo em casa, padrão Unix-like, adoro Linux também, e é o que paga o leite das crianças, né? E aí o putS aqui é o cara que está ali no caso, é a função que por trás daquele printf ali está fazendo, tá jogando aquela string que eu coloquei lá, o hello ou asp. Relocation table, que é... Aí, um dado interessante aqui para a gente ver. A gente vê aqui que o endereço da memória virtual está tudo zerado aqui, que é onde ele vai, do section header dele. Tem uma imagem interessante para mostrar para vocês, que é... Deixa eu ver se eu tô com ela aqui. Tinha deixado uma imagem legal, essa aqui, ó. Se a gente der uma olhada no esse cara aqui do ponto de vista de linkagem, que é aquele objeto ali, ele vai ter ali o Program Header Table, que pode, melhor, ele normalmente não vai ter esse cara, e aí ele vai ter as seções aqui e o section header. Mas quando ele vai para ele vira um processo, ele entra o link, a lib que executa ele, no caso a gente vai ver ela mais para frente, ele passa a ter o Program Header Table e esse cara aqui passa a ser irrelevante, porque ele foi na verdade um calculado do que o programa vai executar.
vou tentar mostrar isso aqui um pouco melhor, que eu vou compilar ele agora. Eu vou fazer ele virar um hello aqui, né? Vou pegar esse hello.o e compilar ele para um hello. Se eu executar de novo aqui o nosso cara, só que agora dessa vez no hello, ou melhor, eu vou pegar primeiro só os headers. Vamos lá. Então aqui os headers, você vê que ele já muda, ele não é mais VLOOKUP table, ele é um shared object file dinâmico. Ele já tem um ponto de partida, ó, tá vendo? Dentro do binário. E, bom, aí o resto não muda muita coisa. E eu vou olhar as sessões também, se eu não me engano, com S maiúsculo, isso mesmo. Agora a gente vê ó, que ele já linkou junto com outras coisas, ele não tem só aquele pouquinho de instrução que ele tinha antes, que ele acho que tinha 12 por aí. Ele já trouxe outras coisas junto com outras. Opa! Na hora de linkar, ele trouxe partes de outro da lib, no caso do LD, né? Trouxe aqui junto com ele. E os endereços de memória virtual agora já estão preenchidos aqui, ó. Você vê que ele tem agora onde escrever. Bom, legal. Dito isso, a gente tem aqui o nosso ponto hello. Hello OSP São Paulo. Vou tentar observar aqui com vocês a stack de novo. Vamos lá. Aqui é a stack dele. Começa aqui seguindo o stack. Que a stack é um pedaço da memória do processo sendo executado. Que ele. Só para falar melhor aqui, ó. Aqui é onde ele executa, ó, no offset 64, que é 40 em hexadecimal, né? 40, na verdade, né? 40, né? É 64 em decimal e 40 em hexadecimal. Onde o programa começa a ser interpretado e ele já chama a LD Linux x8664 que vai pegar e ela entra em ação e é ela que começa a fazer esse cara realmente falar com as syscalls, né, que são as partes do que é o PutS, o Open para leitura de arquivo, por aí vai. Então ali ele assume e traz de volta com o jeito que a gente fez o carregamento do nosso sistema aqui. O GNU Stack aqui, na verdade, a stack, que é um pedaço de memória onde a gente vai empilhar as próximas funções e o que vai ser variáveis e por aí vai. Né? Então a gente vai entrando numa nova função, a gente empilha ali o endereço de onde ele vai executar, empilha as variáveis, os argumentos da função, depois vai ter o retorno para ler, ele pode empilhar e desempilhar, então é realmente uma stack, que quando uma função vai chamando a outra, o melhor jeito de a gente fazer isso numa memória é empilhando, e na hora que a gente retorna, a gente já está ali exatamente para ler o valor que a gente deveria continuar a execução da última função que a gente estava executando. Você vê aqui, você nota que esse cara, ele está com... aqui ele está flegado como read e write, essa stack. Então ela pode ser lida ou escrita. Isso aqui, nesses processadores mais novos, tem uma flag aqui que eu posso colocar que ele permite que o que esteja na stack também possa ser executado. Como assim ser executado? Que ele possa virar uma instrução para o processador executar, seja uma soma, alguma coisa, alguma instrução que o processador poderia executar. No caso, é aí que a gente começa a entrar, que aí é o que eu quero chamar a atenção. Hoje a gente tem mas N técnicas de mitigação de problemas com processos. A gente tem uma coisa que chama Canary Stack Protector, por exemplo. Vou ver se eu pego uma imagem aqui pra gente. Canary Stack Protector. Acho que no Linux ele chama LB, alguma coisa assim. Vou pegar uma só. Opa, shopping não. Não vou comprar nada. No Linux ele tem uma
tem um outro nome, mas eu aprendi agora, StackGuard Canary. O que significa esse cara? É um lugar que o próprio, aquelas outras libs, elas vêm e escrevem aqui no seu programa, justamente para que se alguém ultrapassar a stack, a gente vai ver um exemplo disso, eu fiz um exemplo aqui, trouxe para vocês, se alguém escrever alguma coisa na stack que não deveria ser escrita, ultrapassando um endereço de memória, alguma coisa assim que você criou um array lá de tantos caracteres, e aí depois era para ter uma outra variável que o teu programa colocou. O compilador, ele tem, no caso do GCC, ele tem uma flag de stack protector, que ele joga ali um canário, a gente chama isso de canário, que é um número aleatório que ele vai checar no retorno da função. Se esse cara não bater, ele vai dar um core dump, falando que a memória foi vazada ou seja, são técnicas de mitigação que os próprios compiladores, no caso desse cara aqui que eu estava falando para vocês, eu vou rodar. Por que eu trouxe esse pacote aqui no meu Dockerfile? O execstack. Justamente porque ele tem um cara aqui que eu posso jogar no meu binário. Não lembro aqui qual que era a flag. É essa, set execstack. Execstack -s no hello. Você via que ele estava aqui read write. Depois que eu executo ele aqui, ele mexeu no meu binário. E na hora que eu vou ler aqui no stack, ela também pode ser executada. Ele colocou a flag, e isso é uma flag dos processadores, viu? Que os processadores têm isso hoje, que é para falar não essa parte da memória aqui, que esses endereços, eles vão ser executáveis ou não. Existe essa trava já em diretiva do processador, ou melhor, que ele é informado para o processador antes de executar ou não. É um jeito de deixar mais seguro também. Então, as técnicas de mitigação de execução de binário, elas têm desde features no processador, no sistema operacional, no compilador. Então, assim, eu vejo no OpenBSD e nos outros sistemas, e no Linux também tem muita coisa, inclusive de proteção da stack, tem o ASLR, que é uma randomização que ele faz de endereços de memória para um atacante não conseguir descobrir onde uma variável ela foi criada em tempo de execução. Ou seja, o binário pode até ser o mesmo, mas na hora que ele vai para vir um processo, ele dá uma bagunçada na stack ali para você não conseguir saber onde as coisas estão e não conseguir atacar um software de uma maneira igual você atacaria em outra máquina. Então, esses algoritmos não determinísticos na hora de execução ajudam bastante também a mitigar esses problemas de ataque a binários. Eu vou fazer aqui. Então, assim, pensando no mundo binário, tem muita coisa hoje que protege o nosso binário. E o que eu quero tentar aqui vocês para isso hoje eu vou mostrar um programa aqui que eu compilei, que é um exemplo que eu tinha antigo. Vou pegar aqui esse Stack Protector aqui, ó. Eu fiz um main.c aqui, que ele... O que eu fiz? Eu pus como se fosse uma senha, com um array de 10 posições. Esse cara aqui vai para um pedaço da stack, que lá que a gente estava falando. Aí tem uma variável go, que vai logo depois. Se eu não estou usando o Stack Protector do GCC, que é um cara que vai checar entre uma variável e outra se teve valor alterado, se esse cara foi vazado. Porque quando eu altero, quando eu ultrapasso esse array, eu vou acabar alterando o canário. E aí o compilador, o código que ele colocou de proteção, vai falar para o meu sistema operacional parar esse processo, porque ele foi corrompido. Então, eu vou mostrar com e sem o Stack Protector do GCC, só para vocês terem uma ideia de como funciona esse estouro da stack. Desculpa, do buffer. Esse aqui é um buffer que está na stack, tá? Mas o estouro é de buffer, porque esse cara aqui é um buffer, então é um buffer overflow que a gente vai fazer aqui. Bom, desculpa se eu tô tentando ser o mais didático possível e também não enrolar demais, galera. Então, tô tentando explicar e tem muita coisa. Então, assim, é um one-on-one que eu acho que pelo menos instiga
a entender mais, procurar sobre o assunto, que é um mundo gigante e muitas coisas estão sendo desenvolvidas a cada dia em cima de binários. E a gente eu vou mostrar depois uns exemplos para vocês que a coisa, às vezes, ela é muito mais banal do que a gente imagina quando se trata de segurança. A gente comete uns erros que não tem que o sistema operacional fazer, que a gente está ferrando com o nosso usuário. Mas vamos lá. Aí eu fiz aqui, se o cara não passar dois argumentos, ele vai falar, passa dois argumentos. Desculpa eu ter xingado, mas foi na época, devia estar de cabeça quente. Aí aqui, o que eu faço? Se o cara passou a string teste, beleza, você tá logado, tamo junto. Se o cara passou outra string qualquer, eu falo, deu ruim, já era, você não vai executar. E aí, aqui, quando ele flegou uma variável, que é justamente essa variável que a gente vai fazer o buffer overflow aqui. E aí ele vai verificar se essa variável é diferente de zero, né? No caso C, tudo que é diferente de zero é verdadeiro. E aí eu vou falar que aqui a partir desse ponto esse excesso é privilegiado, ou seja, é um código ruim, código mal feito, mas que mesmo assim, com todas as técnicas que a gente tem nos processadores, esse código ainda fica sendo protegido. Ele vai só parar de funcionar, mas eu vou mostrar as duas facetas para vocês. Como? Aqui no Makefile que eu gerei, eu gero um programa main e um main non protected. O main eu vou dar aqui uma compilação normal, ó. Eu vou pegar e gerar um main, um binário main, em cima do meu main.c. E o main unprotected, eu vou tirar o stack protector do GCC. Vou desabilitar ele de propósito aqui, para que a gente veja isso acontecendo. Certo? Então, eu vou executar o make aqui, certo? Ele vai executar o all, que vai fazer main, main unprotected. Opa, se eu apertar aqui, o que acontece? Vai dar ruim, né? Eu estou fora de onde está o Makefile. Então eu entro dentro do diretório do Stack Protector e vou executá-lo. Ele gerou o main e o main protector. Vou rodar o main aqui, vou voltar ao código para a gente tentar acompanhar aqui o que está acontecendo. Deixa eu só tirar esse... Isso. Se eu for executar o main, se eu executar, passa dois argumentos, seu trouxa. Então eu vou mandar de novo aqui com alguma outra coisa, certo? Que não é o nosso teste. Deu ruim, certo? Eu mandei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres. Eu fiz uma coisa perigosa aqui, até porque a gente lida com aqui o null, né? Ele seria um /0 aqui. No caso, como ele está protegido, não deu tanto ruim assim. Né? Porque senão ele ia continuar lendo. Com certeza ele achou um /0 ali. Ou ele escreveu um /0 onde ainda não afetava o nosso programa. Mas vamos lá. Deu ruim. Vou testar com teste. Logado, acesso privilegiado nesse ponto. Eu vou tentar agora estourar esse cara, passando mais strings do que ele poderia copiar nesse buffer. E como ele estaria ali na stack, ele passaria, se não tivesse o stack protector, a afetar essa outra variável. Eu estou rodando main ou main privilege? Eita, será que estou sem stack protector geral? Bom, gente, isso aqui eu testei no container, achei que ele ia estar, mas ó, eu já estourei. Tive acesso, mesmo ele falando que deu ruim, eu tive acesso privilegiado no ponto, porque o gol passou a ser maior que 1. Só se... Bom, vou fazer aqui fora, só para vocês verem. No Mac também tem GCC. Vou fazer aqui fora. Opa. Fez. Beleza. Vou rodar o ponto main, teste. Era isso mesmo? Qual é o problema dele? Bom, não testei no Mac.
Desculpa. Mas vamos voltar ao Linux. Eu fiz esse teste. Esse cara aqui eu rodei no OpenBSD, que por padrão ele vem com o FStack Protector. Talvez nesse container Debian que eu estou executando aqui, esse GCC não tenha essa diretiva por padrão. Eu tenho quase certeza que os Red Hat eles têm por padrão habilitado o Stack Protector para toda a maioria dos pacotes. Prometo que eu vou averiguar para vocês o que aconteceu nesse meu container, porque era para ele estar protegendo a stack aqui com Canary. Se vocês quiserem ver eu executando isso no OpenBSD, tem também na palestra que eu fiz na Latinoware no passado. E no Tia Linux, que é um grande evento também, o Cabelo conhece a galera lá, falamos de FISD agora há pouco, conheci essa galera lá, mas provavelmente o Stack Protector aqui, por padrão, ele já não jogou no meu main aqui. Vou até verificar aqui com vocês de novo, meu makefile. Eu estou dando no main, que é o cara que estou gerando main aqui, ele gera normal, em tese estaria com o Stack Protector, aqui eu estou desabilitando a flag de Stack Protector, que esse aqui com certeza já main protected. Eu executando, ele vai passar normal como o outro. Esse cara aqui eu teria certeza que ele estaria passando. Provavelmente no Debian ele vem desabilitado, esse cara por padrão, no toolchain, que seria o GCC aqui, o compilador. Desculpa a falha aí, mas deu para ver pelo menos a exploração do buffer overflow, certo? A gente conseguiu ver que depois que eu passei esse cara aqui, o gol deixou de ser 0. Vou até fazer aqui bem mais sensível para vocês verem isso de novo, mais uma vez. Então vamos lá, teste. Beleza, logado. Teste 0. Deu ruim. 0, 1, deu ruim. O gol ainda vale 0. Gol valendo 0. Agora eu comecei a escrever em cima daquela variável ali. Eu fiz um buffer overflow e essa variável deixou de ser 0 e eu tive acesso a essa parte do código, mesmo sem saber esse cara aqui. Mesmo que não fosse teste, fosse alguma outra coisa com 5 caracteres aqui, eu iria passar e setar aquela variável com buffer overflow. Bom, e aí a gente vendo tudo isso, vendo que tem Stack Protector, no caso eu não consegui mostrar eles aqui dentro do container para você, e não sei porque no meu Mac não tem compilado C no Mac muito, ele não me trouxe aqui, ele falou que o exec format desse cara tá errado. Deixa eu fazer na mão para ver, achei estranho. Beleza. Bom, alguma coisa com o meu makefile aqui ele não gostou. Mas vamos lá. Teste. Beleza. Errei. Olha lá. Esse cara tá com Stack Protector, diferente do meu container. Tá vendo? Ele falou, ó, cara, você recebeu um core dump aqui na cara falando. Então, para vocês verem realmente que deve ser alguma coisa, poxa, atento com o container Debian, eu não sei que talvez tenha que habilitar alguma coisa, passar alguma. Eu tenho certeza que Red Hat, Fedora, esses caras já tem por padrão habilitado. Eu escolhi Debian porque todo mundo usa PT, deixei o Dockerfile mais bonitinho ali. Para container, eu costumo muito usar o Alpine, que é muito preocupado com segurança, e provavelmente lá, se vocês fizerem, vocês não vão ter esse problema. É... Dependendo da versão do GCC, alguns GCCs Ex- vêm com isso habilitado é... por padrão e outros não, tá? Exatamente, o Debian normalmente com versão a gente sabe que a gente tem alguns. Não é problema, né? Mas é o respeito que eles têm por testar os códigos, né? A galera da comunidade Debian, acho que assim, quando eu digo respeito, acho que eles respeitam muito para falar, gente, isso aqui tá estável, entende? É um outro ponto de vista que deve ser respeitado também e, poxa, já deve ter ajudado muita gente a manter as coisas no ar. Certo, Cabelo? Exato, eu tô mutando o microfone aqui porque tá dando eco. Ah, tranquilo. Bom, então aqui eu mostrei aqui que eu fiz aqui no Mac, né? Mostrando que ele daria o core dump. Provavelmente o unprotected aqui eu conseguiria executar. Esse cara,
é GCC mesmo? Ou ele só tem o Clang? Às vezes ele não tem o GCC aqui, mas eu vou testar, ó. Vamos lá. iClang, ó. Esse cara aqui, na verdade, ele não usa o GCC. Então, talvez o Stack Protector. Eu vou tentar essa flag aqui, ver se eu consigo fazer a mesma coisa no Mac, tá? Menos O main. Opa, menos F no Stack Protector. Menos O main unprotected. Main.c. Main unprotected. Bom, tem ele aí. Vou testar. Mesmo assim, eu acho que a flag não é a mesma. Não manjo do Clang, mas a gente consegue ver que esse GCC aqui, na verdade, ele é o Clang, ele não é o GCC mesmo. Que nada mais é que o compilador C da lib. Me fugiu o nome, mas é aquela biblioteca que o pessoal dos BSDs também começaram a utilizar, que justamente por causa de problemas do T-Voization que teve da GPL V3, eles, a partir de uma versão do GCC, eles não conseguiam mais embarcar as coisas com GPL V3, porque podia ter problemas judiciais. Aí eles criaram esse novo esse novo tool de compilação que tem várias coisas, e o Clang é o compilador dele, que é da LLVM, lembrei. Certo, então vimos aí um jeito de estourar buffer. E aí agora eu queria chamar a atenção para vocês para alguns casos que eu vi. E a gente sabe, quando eu bato muito nessa tecla, uma coisa que eu gosto muito de falar com a galera, que é sobre o que realmente faz um software ele ser seguro, né? O que realmente faz um software ser seguro. E computação não tem essa, cara. É input, processamento, output. Se você testa realmente o seu software com todas as entradas possíveis, com tudo aquilo. E quando eu falo todas as entradas possíveis, é realmente, né, só testar ele com aquilo que você sabe poderia dar erro. Vou dar um exemplo aqui que todo mundo vai concordar comigo. A gente sabe, o ASP fala isso bastante também, que o que mais tem de problema é injeção de input que não estava esperando. E aí aquilo acaba se tornando um exploit. E isso, eu falo muito, costumo falar para a galera que todo exploit, todo bug precede um exploit. Então, desculpa, cabelo, acho que tá dando um eco aí. Aí, o que ocorre? Vou dar um exemplo clássico, o SQL Injection. Poxa, todo mundo, várias páginas PHP, a gente olha em sites de catalogação de erros, vira e mexe, softwares escritos em PHP que as pessoas às vezes deixam de usar ali um parâmetro, acaba escrevendo um código inseguro, às vezes pela facilidade de escrever um código inseguro ali, de uma mentalidade antiga que vinha de escrever código, né? Ele acaba deixando escapar uma aspas para dentro do string. Então, ou seja, o cara consegue fechar string, alterar código SQL, e a primeira vez que isso aconteceu, justamente foi um bug, não foi uma exploração de vulnerabilidade. A primeira vez que o cara viu, ele viu lá, ó, ele não conseguia executar essa sua instrução SQL. Deu um erro de SQL para ele, mas o cara, em vez de corrigir, ele pegou e deixou do jeito que estava, aspas vazando ali. E alguém falou: quer saber? Então, se a aspa passou, vou começar a pôr comentário, não sei o que, vou trazer um OR, alguma coisa, e vou explorar essa vulnerabilidade de uma entrada que você está deixando eu colocar e alterar seu código. Vou mostrar como isso aconteceu com binários também aqui, umas coisas interessantes que eu vi esses dias. E uma também para relembrar, recente, que aconteceu, foi o caso do GitHub, daquele rapaz que
que descobriu várias disponibilidades de capture the flag do GitHub. E uma interessante que foi que ele viu que o web server que rodava o GitHub estava deixando, não tratando no termination de string. Então ele conseguia ali alterar o parse do protocolo HTTP do jeito que ele estava mandando a request, mandando uma string nua, um null termination ali de string e conseguindo vazar outros dados ali, ou melhor, forçar outros dados, deixando passar e o próprio web server não vendo e isso entrando para dentro do programa que o web server estava chamando, né? Do CGI ali que ele estava chamando. Eu vou pegar aqui alguns exemplos legais que eu vi recentemente para falar para vocês. E é legal essas catalogações que a gente tem aqui. Olha esse cara aqui, que legal. Uma falha explorada do GNU wget. Aqui, segundo o report, uma versão menor que os menores, que é 1.18. Desculpa, eu queria ter feito isso para vocês, mostrado bonitinho, mas o trampo estava muito pegando demais e eu não consegui. Mas vamos ler o conceito e vocês vão entender que é totalmente possível. Então a gente vai entender o conceito e ver que é totalmente possível, uma vez que a gente escreva um código que não está adequado com o mínimo de segurança. Então vamos ver o que ele faz aqui. Ele faz um programa em Python que é um server, é um web server. Você vai ver aqui, ó, que ele vai pôr aqui uma porta que ele vai escutar. Então ele fez um web server em Python, ó, só que o server TCP server. Ele vai escutar aqui e vai responder um get, uma request de get que você fizer através do wget, através da linha de comando. Então você vai pegar o wget e vai chamar esse server em Python. E aí o que ele vai responder? Ele vai responder um 301. 301 é de redirect. O wget vai tentar refazer essa request com o header que você mandar de location, certo? Você vai mandar um header de location. Para quem conhece o protocolo HTTP, ele vai tentar refazer a request. Só que olha o new path que ele manda aqui, ó, no location. Ele manda um FTP, anônimos, e coloca essas variáveis aqui e um arquivo. E aí ele ia deixar você mandar dados para um FTP também que você tivesse rodando, no FTP host, aí aqui ele pôs no FTP host também, que ele pôs para rodar, e estaria mandando aqui o bash profile para um FTP qualquer rodando. Então, ou seja, é realmente uma entrada que ele deixou, que chegou no wget, uma entrada, mesmo sendo um cliente, ele recebe uma entrada, que é o redirect, com location, e está deixando ele pegar um arquivo do disco e mandar para um FTP. Isso aqui foi corrigido já, mas é uma falha interessante. Uma outra interessante foi uma que foi achada também no Node, para você conseguir executar código JavaScript também através do HTTP Server. Então, ou seja, acharam uma maneira de mandar, acharam um exec lá dentro da lib do Node e falaram, vou tentar chegar aqui. Então o cara leu o código do Node, óbvio, o cara leu o código do wget, ou às vezes, no caso do wget, ele pode ter só testado e ele viu ali um jeito dele conseguir chegar num exec, que é uma instrução de JavaScript, que ele acabar executando um código JavaScript todo ali dentro do Node. Então, gente, injection, apesar de tudo poxa, é um mundo legal, tem várias coisas para a gente explorar, principalmente com o Cabelo falou aqui no início a parte de processadores, memória compartilhada entre processos. Quando a gente fala não só de container, né, mas quando a gente fala de máquina virtualizada em nuvem, que não tem isolamento de core, isso pode acontecer dependendo da instância que você está pegando mais barata, que divide core com outro, você pode também ou melhor, você está compartilhando memória ali com um processo de outra pessoa que por alguma vulnerabilidade, como foi o caso do Meltdown, você poderia ter acesso à memória de outro processo que sabe de lá quem é
e pegar alguma informação, alguma coisa que ele está ali escrevendo na memória, alguma conta, alguma coisa. E aí eu volto também, mas mesmo assim a gente tem muita mitigação, tem ASLR, tem o Canary, tem inúmeras maneiras da gente proteger o binário, mas a gente acaba caindo em casos como esse, o wget, de uma injection, uma injeção de uma string. O rapaz que fez ali do GitHub recentemente, do Capture the Flag, mandou um /0 ali no meio do protocolo, e o web server passou para frente informação que não deveria passar, e na hora de executar no programa deu ruim. É mais ou menos isso que eu queria deixar hoje. Queria ter trazido mais exemplos. Desculpa, mas prometo que numa próxima consigo trazer exemplos mais. Mas a correria foi bastante. Eu falei que o cabelo tinha muita coisa. Estou viajando, tô em Floripa hoje, mas fiz de tudo aqui para trazer um bom conteúdo, pelo menos para instigar vocês a entender o mundo de binário. Se quiserem me mandar qualquer e-mail, falar sobre o assunto, fazer perguntas, eu tô aqui. Esse aqui é meu e-mail pessoal mesmo, podem mandar. Eu tô lá, pode mandar várias mensagens que eu redireciono tudo para /dev/nu. Tô brincando. Aí, obrigado, Valtinho. Muito obrigado mesmo. Muito bom, muito boa palestra. Depois eu vou ver se a gente monta um vídeo lá fazendo um exemplo que não funcionou com o Hello World aí, daí a gente Exato, descarga, aí fica exato. tranquilo. No caso, eu consegui no Mac fazer o canário, lá no Debian não, mas eu vou olhar o container. Eu tenho certeza que em outras versões isso vai tranquilo, o Stack Protect.